nos moldes do que a gente fez na segunda-feira, que com os Beatles tem um pouco disso também. Os Beatles não é uma banda de rock and roll, é uma banda de pop, não sei o que e tal. Enfim. Aí a gente trouxe vários e vários convidados, uns 20 e poucos convidados, falando dos rocks. Eu fiz uma playlist, está disponível para quem quiser ouvir ali no Deezer e tudo. E eu quero fazer isso com Bob Dylan também. Então, que a gente traga, cada um de nós, 5 canções. 5 canções tá bom, né, Márcio? 5 canções do Dylan que a gente considera rock and roll, que a gente gosta, nossa predileção. Mas antes, eu vou trazer o nosso ilustre convidado da noite, Eduardo Peninha Bueno, para falar humildemente, né? Porque o Peninha é essa pessoa assim, né? Muito contrita, muito humilde, que mal sabe se expressar. A gente tem que puxar por ele para ele falar as 5 canções dele Vou aqui. até fechar meu microfone. Cara, embora o Bob Dylan destile folk, country, blues, breves pitadinhas de jazz, encharcou-se em gospel naquela fase cristã, né? E agora virou um crooner, assim, né? E teve, felizmente, um crooner que já não é mais tão sinátrico quanto foi, né? Nos atormentando com o álbum triplo do Sinatra. Todo mundo que ama o Bob Dylan sabe que no fundo, trata-se de um roqueiro. O roqueiro essencial, o roqueiro seminal, o roqueiro primordial. Tanto é que muita gente continua até hoje achando o melhor disco dele, o Blonde on Blonde, né, cara? Não é o meu melhor, mas assim, porra. E aquela fantástica turnê, a turnê de 65 e especialmente a turnê de 66. Então, o rock e Bob Dylan, né, estão totalmente ligados. Aliás, tem aquela história, né, que ele viu o show do Buddy Holly, né, um dos pais do rock and roll lá em Fargo, né, o Buddy Holly olhou para ele olhou para o Buddy Holly olhou para ele olhou para o Buddy Holly, diz que teve essa troca de olhares mesmo, né. Cara, eu sei o significado disso porque uma vez eu tive uma troca de olhares com Prince no Rock in Rio de 1992 e nunca me esqueci daquilo, sabe, nossos olhares se cruzaram mesmo. O Buddy Holly sai, né? No dia seguinte o avião cai e ele morre, né? Ou seja, a última coisa que o Buddy Holly viu na vida foi o Bob Dylan. Então, na verdade, né, embora ele tenha feito a opção preferencial pelo folk quando chega nos Estados Unidos, quando chega em Nova York, naquele janeiro de 61, né? É óbvio que ele trazia dentro de si essa fermentação do rock and roll, e aí o disco Bringing It All Back Home, né, o próprio título indica que ele estava trazendo tudo de volta para casa quando ele retoma suas raízes do rock and roll e assim fundindo-o com o folk e com o blues e com toda a canção tradicional americana, ele é um dos pais fundadores do rock sem ser o roll, mesmo que tenha muito roll nisso, né? Então, cara, eu escolhi 5 músicas tão espetaculares, tão fantásticas, é uma escolha tão profunda, tão precisa, tão incrível, que vai humilhar vocês. Na verdade, foi por isso, eu nem precisei me esforçar muito para humilhar vocês, mas cara, assim, é que a minha escolha ficou foda. Sério, e foi assim, de cabeça, é claro, né? A primeira música que eu escolhi já começa genialmente. Baby, let me follow you down. Baby, let me follow you down. Baby, let me follow you down. Will I do anything on this God Almighty world? Não, eu juro que eu não vou cantar. If you'll just let me follow you down, né? Por quê? Porque essa é uma música que ele grava no seu primeiro disco, né? E é a primeira vez na vida que ele dá crédito, e dá crédito cantando, até porque a música não era do cara. Ele acredita o Rick Von Schmidt, né? Eu ouvi pela primeira vez nas verdes planuras da Harvard University em Oxford, onde morava o Eric Von Schmidt, né? Que ele chamava de Rick, né? E é incrível porque essa música é uma música tradicional que já tinha sido gravada pelo Big Bill Bronze, pelo Blind Boy Fuller, pelo reverendo lá, Gary, e que ele tinha roubado do Rick, mas também roubado do Dave Van Ronk, né? E aí ele grava isso no primeiro disco, né? E aí quando ele faz a turnê de 66, a música passa a fazer parte da turnê de 66, cara. E é exatamente a transição, a nítida, a gritante, a imensa transição do folk pro
rock nessa música. Que escolha genial, que escolha genial. Eu ia deixar vocês escolherem entre a versão lá de 17 de maio de 66 no Royal Albert Hall e a versão da despedida do The Band lá no Winterland. Mas se alguma dessas músicas rodar, eu não sei, tem que rodar do The Band, porque depois eu estou guardando uma surpresa para o Royal Albert Hall. Tá. A minha segunda escolha também é totalmente genial, que é, claro, óbvio, né? As minhas 5 escolhas são geniais, que é Can You Please Crawl Out Your Window? Can You Please Crawl Out Your Window, que nunca foi gravada oficialmente, quer dizer, teve um single, né? Teve um single, ela foi gravada no verão de 65, né? E aí primeiro em estúdio, né? Lá com o pessoal o Mike Bloomfield na guitarra e tal, mas a versão que acabou saindo em single é com o The Band, né? E é uma versão inacreditável, uma versão maravilhosa, e que quando foi lançado, a revista Billboard disse o seguinte, vou ler aqui: trata-se de um folk, rock, funk, de ritmo médio, encharcado em blues, que efetivamente vai construindo um emocionante, crescendo pulsante e acaba mergulhando no mais puro rock. Tinha uma época que até a Billboard escrevia bem. Vou ler de novo. Trata-se de um folk, rock, funk, de ritmo médio, encharcado em blues, que efetivamente vai construindo um emocionante, crescendo, pulsante e termina mergulhando no mais profundo rock. Can you please crawl out your window? Que é o que eu diria para uma certa família que está aí no poder, né? Te joga da tua janela. E fora que a letra, né, cara, é de um cinismo, de uma agressividade, de uma violência inacreditavelmente rock and roll, digamos assim, né? E ainda eu escolhi essa também, porque essa é a música que causou o rompimento definitivo entre o Dylan e o Phil Ochs, porque eles estavam numa limusine e rodando por Nova York numa certa noite, vocês devem saber essa história, e o Dylan rodou um tape da música pro Phil Ochs, e dizendo que era uma canção folk. Olha essa folk music aqui que eu fiz. E o Phil Ochs odiou. Não odiou não, disse, não gostei, tá lá. E o Dylan mandou o motorista parar a limusine e expulsou ele. E ele se mataria algum tempo depois sem o Dylan jamais tê-lo visto. E vocês sabem qual foi a frase que o Dylan disse para ele, né? You are not a folk singer, you are a journalist. Reduzindo o cara à mais baixa condição que se pode ter no mundo. Boa escolha a segunda, hein? A minha terceira escolha também é absolutamente genial, que é Tell Me Mama, que é assim realmente um esplendor. Por quê? Primeiro que ele nunca gravou, não se conhece nenhuma, eu não conheço nenhuma gravação de estúdio, né? Só apresentou a canção ao vivo, né? E o que essa canção fazia? Ela abria a segunda parte da turnê de 66, era a primeira música da turnê de 66, portanto a primeira música elétrica. Vocês sabem, óbvio, todo mundo sabe, se não sabe deveria saber, ou se ainda não sabe, não deveria estar aqui nos vendo, que a primeira parte do concerto era acústica, e na segunda parte da turnê 66 era a parte elétrica, e abria sempre com Tell Me Mama, que é maravilhosa, fantástica, com o The Band assim realmente né, eletrificado no limite assim de quem botou 3 dedos na tomada, né? Porque agora a tomada tem 3, né? Viva Dilma fez a tomada de 3, foi por isso que deram o golpe nela. E aí, ele abria com essa música, e essa música, além de tudo, ela foi filmada pelo D.A. Pennebaker, né, no Eat the Document, né, que eu tenho, vocês devem ter também, e o Scorsese usou naquele outro lá, No Direction Home, né, porque abrem-se as cortinas e tá lá a bandeira americana, porque ele usou a gravação, porque ele gravou no dia 17 de maio no Royal Albert Hall, mas ele tocou de novo
no 24 de maio, aniversário de 25 anos dele, no Olympiade de Paris. E é no Olympiade que foi gravada, e se abrem as cortinas e tá lá aquela gigantesca bandeira americana, e eles Tell Me Mama, né? Mas a versão que a gente vai ouvir, se é que você vai ouvir alguma versão, tem que ser do Royal Albert Hall, porque a Cat Power, vocês sabem, vai reprisar todo o concerto de 66, o incrível concerto de 66 de maio, 17 de maio de 66 no Royal Albert Hall. Ela vai tocar no Royal Albert Hall em novembro as mesmas músicas na mesma ordem. Que escolha fantástica também, né? Obrigado. A minha quarta música é Solid Rock, claro, olha o próprio nome. Por quê? Para mostrar que mesmo durante a sua vertigem, o seu delírio cristão, o Dylan continuava roqueiro, mesmo naquela fase gospel, mesmo, né, num período em que renegava as próprias músicas anteriores, ele continuou tocando rock, e Solid Rock é demais, né? A minha favorita do Saved até nem é essa, é Pressing On. Mas Pressing On é mesmo, né, uma canção religiosa, um gospel. E Solid Rock é um rock sólido. E além de tudo, tem no YouTube, se você não quiser ver, não veja, porque realmente é horrível, um discurso absurdo que ele dá em Toronto, em maio de 1980, antes de tocar essa música, dizendo que a Rússia é o império do mal e que vai invadir a Ucrânia. Não, dizendo que a Rússia ia invadir o Middle East, porque estavam ali realmente atacando na época o Afeganistão, e ele dizia que depois ia atacar Israel, pena que não atacou, e aí, não, pena que não atacou não, retiro, né, mas pô, vou te contar, né, Israel também é incrível, né, tem um lado horroroso Israel, né, pode manter, porque Israel tem um lado extraordinário, magnífico, única democracia ali do Oriente Médio, né, cidades incríveis, Tel Aviv, né, uma cidade dinâmica, intensa, Jerusalém, cidade sagrada, mas mesmo assim essa direita, ultradireita, israelense, sionista, é uma coisa nojenta, né, que todo mundo que é decente combate, e eu combato. E então, o Dylan lá com a sua paranoia anticomunista, né? Só que daí ele faz um discurso nojento, absurdo e todo incongruente, todo perdido, todo sem nada. Só que daí faz o que ele sabe fazer, né? Emenda uma versão realmente avassaladora, uma avalanche sonora em Solid Rock. Excelente escolha também. E eu termino com uma escolha eminentemente pessoal, totalmente minha, porque quem já me ouviu nesses longos e intermináveis blá blá blás sobre o significado do Bob Dylan na minha vida, sabe que eu ouvi Bob Dylan no dia 8 de março de 1975, o disco Before the Flood, e a primeira vez que a agulha caiu no chiar ali do LP da Asylum Records, né, com aquele selo azul, começou a tocar Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine, né? Que no Blonde on Blonde tem aquele tal som fininho do Mercúrio, como ele próprio diz, né? The Thin Mercury Sound, que ele was searching for it, e na versão que eu ouvi com The Band lá no Fórum de Los Angeles, né, acho que é o dia 4 de fevereiro de 1974, é aquele rock pulsante, avassalador, envolvente, que mudou a minha vida para sempre, né? Tu diz que me ama, tu diz que me adora, mas tu sabe que tu pode estar errada, no caso. Então, cara, eu amo essa música muito até hoje, acho uma maravilha que ela tenha renascido, né, na atual turnê e naquele show ali, né, que marcou toda essa fase atual, que é uma fase maravilhosa. Então são 5 escolhas incríveis, admiráveis, e a chance de vocês de chegarem perto de uma escolha tão genial é nenhuma. Então tá, valeu, uma alegria. Vou tentar ouvir isso aí, mas não vou conseguir, senão estaria fazendo ao vivo, né? Eu tenho um compromisso bem na mesma hora, compromisso bem mais importante do que a companhia de vocês, mas muito menos importante do que falar sobre esse Deus encarnado na Terra, essa criatura que
traz em si todas as fotos do James Webb, do universo, no som do seu rock. Rock é rock mesmo. Tchau.